Olá, sejam bem-vindos a mais um Desporto às 9. Hoje vamos falar de boxe, kickboxing e Muay Thai e para isso temos Sofia Oliveira, atleta do Desportivo de Guimarães. Sofia, bem-vindo ao Atleta Canal, é um prazer receber-te aqui. Essencialmente, tu és uma das grandes bandeiras do desporto, dos desportos de combate, uma das grandes bandeiras femininas neste desporto e já sabes que és uma referência também nos desportos de combate, correto? Antes de mais, obrigado pelo convite. Sou uma referência, acho que temos tido grandes resultados estes últimos anos. Portanto, temos levado ao mais alto nível a bandeira de Portugal e isso é super, nós ficamos super contentes e super orgulhosos disso. Um motivo de orgulho. Exato. E como é que surgiu esta tua paixão pelos esportes de combate? Não é assim muito comum? Pois não é muito comum. Ainda não. Exato, ainda não é, mas já estamos um bocadinho melhor. Isto surgiu mais pelo lado do meu pai. O meu pai sempre disse que se tivesse raparigas, que as queria que elas se protegessem no futuro. E então sempre falou disso e até que meteu primeiro a minha irmã no kickboxing e depois eu a ver a minha irmã a treinar e a gostar tanto daquilo que também pedi ao meu pai para entrar. Entrei mais ou menos com 6 anos, portanto a minha irmã já era mais velha, já tinha 14 e foi um bocadinho sempre atrás da minha irmã. Exato. 6 anos, ou seja, és mesmo pequeninha. Exato, já estou na modalidade há 17 anos, mais ou menos. Muito bem. E ainda te lembras da primeira vez que calçaste as luvas? Eu lembro da primeira vez que calcei as luvas, porque nós ao início, antes de nós calçarmos as luvas e antes de termos vestir o equipamento e tudo, tínhamos sempre uma preparação. Eu andei semanas, se calhar, sem calçar as luvas, até que chegou o momento em que me autorizaram a calçar e isso aí fiquei super contente e disse aleluia. Foi o teu primeiro momento alto nos esportes de combate? Sim. Eu tinha aqui no alinhamento a pergunta como é que a tua família lidava com o facto de tu ingressares nos esportes de combate, mas já vi que basicamente é de família, não é? Mais ou menos, o meu pai sempre quis nos pôr e sempre nos quis incentivar, mais numa vertente de nos proteger. A minha mãe sempre foi contra, ela sempre quis que eu fosse para as danças ou para o balé, era sempre o sonho dela. E o meu pai, ao nos levar para o kickboxing, primeiro, como nós éramos raparigas e vivemos numa aldeia, foi visto um bocadinho mal. As pessoas diziam, tipo, és maluco, estás a levar as raparigas para um desporto de combate para a beira dos homens, que isso não se faz, devias levá-las para a dança. E o meu pai sempre foi, não, elas vão para isto, elas vão se proteger um dia e depois, se querem fazer competição fazem, se não querem podem acabar, mas pelo menos já têm uma base e sei que um dia vão se conseguir proteger. Basicamente foste dançar, mas para cima do ringue, não é? Exato. Um bocadinho diferente. Não é bem dançar, mas... E a minha mãe sendo enfermeira, isso era um escândalo, levar pancadas e vir toda pisada todos os dias. Minha mãe ficava super preocupada. Basicamente era o maior terror que ela tinha, não é? O maior pesadelo. Sim, justamente, que ela sabe perfeitamente o que é que pode acontecer, as lesões que podemos ter. Ela sabe. Mas, por acaso, nos esportes de combate até não existem assim lesões tão dramáticas como, por exemplo, no futebol? Sim, nós temos reparado e sim, menos lesões graves. Sim. Vamos tendo umas lesões, se calhar no futuro mais longínquo, se calhar vamos ter mais alguns problemas, mas acho que não é tanto agressivo. Sim, exatamente, porque lá está no futebol, vemos quedas, lesões aparatosas. Muitos torcem nos joelhos, nos tornozelos. Exatamente, tornozelos, joelhos, principalmente os joelhos, é onde os atletas têm mais lesões. Nos esportes de combate é muito raro acontecer, não é assim tão comum isso acontecer. Sim. É mais umas nódoas negras. Nódoas negras, isso é o Pai Nosso cada dia, é sempre. Tens algumas marcas de guerra que te orgulhas, é isso? Às vezes, outras não. Muito bem. E agora, eu gosto particularmente de tocar um bocadinho nesta questão, que é os esportes de combate ajudaram na construção da tua personalidade, daquilo que és hoje? Sentes que os esportes de combate ajudaram-te nesse crescimento? Sem dúvida, principalmente pelo facto de nós no desporto de combate é um desporto individual, primeiro, temos que ter muita motivação interior, muito querer interior, também a parte da organização do nosso tempo, em que temos que saber organizar na hora de treinar, a parte de chegar a tempo aos treinos, portanto sempre me ajudou imenso nisso e também a parte da motivação e de querer sempre mais um bocadinho, todos os dias. A disciplina. Isso, sim. Acho que em todos os esportes, a disciplina está lá presente, mas acho que nos esportes de combate está mais vincado. Está mais vincado. O que é que achas que os esportes de combate traz os maiores benefícios que tu tiveste desde que começaste a treinar? Qual é que achas que foram os maiores benefícios que tiveste? Eu acho que tudo aquilo do bom que nós podemos evoluir, os esportes de combate trazem. O fair play, o respeito pelo outro, o saber ajudar o outro, o respeitar o outro,
Acho que é dos maiores pesos que os esportes de combate trazem sempre. Conseguem trazer para a formação, para a construção do caráter das pessoas. Sim, muito, muito. Lá está, porque os esportes de combate temos a ideia que é algo muito violento e lá está, daí também não quererem que as senhoras, não é, que tu fosses menina e não queriam que, eu também não queria que tu fosses para isso, não é? Mas de facto os esportes de combate traz-nos essa vertente, não é? Esse respeito. E no futebol, por exemplo, não acontece assim Traz tanto. Um bocado o contrário do que as pessoas pensam. Exatamente. Em que o respeito será sempre o principal, a disciplina. Isso, nós não somos aquelas pessoas, somos muito mais pacientes, muito mais pacíficos e somos um desporto de combate. Supostamente deve ser ao contrário, nós devemos ser pessoas mais rudes, mais animais, e não, somos o contrário, completamente. Exatamente. Conseguimos um bocadinho controlar aquele instinto animal lá está, de ataque, de agressividade, e deixámos um bocadinho, conseguimos ter mais controle sobre as nossas emoções. Exato. Principalmente porque nós em cima do ringue temos de ter controle disso. Não é só saber bater diretos, pernas, é preciso muito mais do que isso, muito mais o controle emocional, em que às vezes sabemos que estamos a perder e isso pode nos levar direto para a derrota. E às vezes sabemos controlar isso e sabemos que estamos a perder, mas conseguimos dar a volta ao resultado e estamos sempre atrás disso. Exatamente. Ou seja, não te deixares entusiasmado no facto de esgotares as tuas energias e depois não vais conseguir acabar o combate. Nesse sentido também falas um bocadinho. Sim, sim. Perfeito. Tu consegues identificar aquele momento em que percebeste que os esportes de combate iam deixar de ser um hobby e passar a ser algo muito importante e presente na tua vida? Quando a primeira vez que eu representei a seleção, acho que foi em 2014. Eu ainda tinha 15 anos, 16 anos. Aí foi quando eu percebi que queria levar isto muito mais a sério do que estava a levar até agora. Principalmente porque, para além do kickboxing, ainda jogava futebol. Portanto, tinha ali os dois desportos, mas cheguei a um ponto em que disse, não, eu quero isto e vou deixar tudo o resto para trás. Fazia futebol, fazia natação e deixei e só me dediquei principalmente ao kickboxing, mas mais numa vertente um bocadinho mais acima do que estava a fazer. E disseste kickboxing? Por aí. Muito bem. Mas tu jogas em várias disciplinas? Kickboxing, Muay Thai, boxe? Já fiz boxe, já treinei aqui no Vitória Sport Clube, fiz boxe durante 2 anos, numa vertente mais de me ajudar no kickboxing e a partir daí veio sempre mais o kickboxing muito mais a sério, mais como o principal. Ou seja, foste ao boxe ganhar ali umas bases? Ali umas bases, ganhar ali uns títulos e depois só para depois usar tudo no kickboxing. Que títulos é que conquistaste no boxe? No primeiro ano fui campeã regional e campeã nacional e depois ainda fomos jogar algumas vezes a Espanha e ainda trouxemos umas valentes medalhas de lá. Muito bem. E agora passaste para o kickboxing, estás no Desportivo de Guimarães. O que é que te levou aí para o Desportivo de Guimarães? O Desportivo de Guimarães, sempre quando eu comecei com a Academia Arte Nobre, que é o clube antes do Desportivo de Guimarães. Depois os nossos mestres tiveram uma vida difícil e decidiram que queriam ir para outro país para conseguir ganhar a vida deles. E deixaram-nos um bocadinho, e até que o Manuel Gomes, que é o meu treinador, decidiu pegar na Academia Arte Nobre e mudar o nome e mudar uma academia que era dele, que foi o Clube Desportivo de Guimarães. Então, eu tive aqui uma passagem que eu fiquei na Academia Arte Nobre, fiquei 1 ano ainda com o Manel, só que depois, com a escola e o facto da minha irmã ter desistido do kickboxing porque entrou na universidade, eu tive que ir para um clube mais perto da minha casa, que era em Joano, o Viva Light, e fiquei mais ou menos 5 anos nesse clube. E depois, quando entrei na universidade, eu entrei na Universidade do Minho, aqui em Guimarães, e foi aí um bocado, já que vou para lá, eu quero voltar para o clube em que cresci, e era o que me fazia sentido, então voltei para o clube. Juntar o útil ao agradável. Exato. Vocês também treinam no pavilhão da Universidade do Minho. Exato. Exato, ou seja, estavas a estudar, conseguias também conciliar melhor. E eu também queria falar um bocadinho nessa vertente, porque tu, lá está, continuaste a treinar ao mais alto nível, a combater ao mais alto nível, e conseguiste conciliar com os estudos. Como é que isso funciona? Como é que conseguiste conciliar tudo isso? Exato, um bocado difícil, principalmente porque estou num curso um bocado exigente, estou em Engenharia Eletrónica, estou a acabar este ano. E ao início eu vim de um campeonato do mundo em que fui campeã do mundo, e foi um bocado de, ok, isto agora vai ser cada vez mais a sério, como é que eu vou conseguir organizar as duas coisas, principalmente porque eu tenho que ter um plano B, não dá para viver só de kickboxing, portanto eu tinha que arranjar aqui um plano. E quando entrei na universidade foi um bocado difícil no primeiro ano conjugar as duas, o desporto e a universidade, mas com a organização e com o planeamento que temos no kickboxing, a disciplina, consegui conciliar as duas. Lá está, e se calhar até é bom, ou seja, temos uma atividade complementar, não é? No sentido em que
quando estás focada só numa coisa, às vezes até acaba por ficar saturado. Ou seja, o kickboxing nesse sentido também te ajudava a abstrair um bocadinho, a focar noutra coisa e quando voltavas aos estudos, Sim. também te ajudava nesse sentido. Sim, sim. Principalmente porque eu, quando tive que escolher o curso, o desporto sempre foi o que eu não quis meter na lista. Porque acho que depois eu ia-me saturar do facto de estar sempre ligado ao desporto e eu queria seguir alguma coisa fora isso. E uma das razões foi isso, o facto de me poder cansar ou o facto de já estar um bocadinho saturado. Exatamente. E acho que faz todo sentido, não é? Para ti faz todo sentido. Para mim fez todo sentido e ainda faz. E ainda bem, ainda bem. Fala-nos um bocadinho dos teus títulos. Recentemente foste combater a Inglaterra, certo? 7 de maio. 7 de maio, exato. 7 de maio. Como é que foi? Como é que é subir assim, ou seja, combater internacionalmente? Qual é que é o sentimento quando levas a bandeira contigo? É sempre um orgulho, primeiro. Combater sempre fora de Portugal. Eu já não combato em Portugal há bastante tempo, porque o nível cá em Portugal não é assim tão elevado. Portanto, já para aí há 4 anos, 3 anos que eu já não faço combates em Portugal. E sempre que vamos lá fora, o facto de termos a bandeira de Portugal sempre representar. Temos de estar sempre a representar ao mais alto nível e sempre bem. E é isso que nós fazemos sempre. Acreditamos sempre na nossa evolução. Sempre que de combate a combate estamos sempre a evoluir. Isso para nós é o que importa, porque sabendo que jogar lá fora nunca é, a decisão nunca é a mais justa para nós. Portanto, temos que arranjar outra motivação para irmos lá fora e continuar a combater. E sempre no mais alto nível e sempre a trazer Portugal lá para cima. Porque existe também esse pequeno problema no sentido em que quando se combate no país do adversário, normalmente ou se ganha por KO ou então é um bocadinho difícil por vezes trazer a vitória. Sim, normalmente vamos para o combate da noite e a nossa adversária é sempre o palco principal e é que tem que ter mais luz. Portanto, quando nós vamos lá é porque ou temos de ser muito, muito eficazes. Tem que ter uma diferença mesmo muito grande, mesmo visível e mesmo assim... E mesmo assim às vezes passa. Mesmo assim, sim, porque eu, lá está, sempre também gosto de esportes de combate e via, não sei se te recordas disso, do K1 que dava no Eurosport há uns anos. Sim, sim. E às vezes víamos os japoneses que faziam um combate péssimo, pouco pontuavam e ganhavam. Ou seja, isso, se acontecia a esse nível, a este nível então... Ainda mais. Ainda mais. E atenção, que já estamos a falar que tu já combates num nível, aliás, foste combater em profissional. Em profissional, sim. Isso é outra questão que eu também gosto de tocar particularmente, porque foste combater, ou seja, profissional, mas tu não és profissional. Exato. Gostava muito que fizesse isso profissionalmente ou isto a full time, mas é impossível, impensável. Porque existe esta grande diferença. Lá está, os atletas portugueses combatem em profissional, mas têm que estudar ou têm que trabalhar. Ou seja, não trabalham 8 horas, não se dedicam 8 horas à modalidade. É ao contrário, dedicamos 8 horas ao trabalho e temos ali 5 horas de treino. 5 horas e já estamos a dizer que e já estamos a levar lá para cima, sim. Como é que funcionam os teus treinos? Tens treinos bidiários? Sim, eu faço treinos bidiários, faço de manhã normalmente a parte física e depois à noite, mais ao final do dia, a parte de técnica de kickboxing. Muito bem. Ou seja, lá está. Para ser profissional tens que treinar quase como um profissional, mas nunca, não é possível, não conseguimos, mas e combater como profissional, não é? Ou seja, tu disseste-me que já não combates cá em Portugal há algum tempo, sentes muita diferença também no nível de, quando vais ao estrangeiro, sentes muito essa diferença? Sim, sim. Por isso deixaste de combater cá? Sim. Deixei de combater cá mesmo porque as pessoas em Portugal ainda têm a mentalidade de querer guardar os títulos da batata frita, como nós chamamos. E acabam por, às vezes, não aceitarem combates e pronto, e acabam por perder aqui qualidade. Enquanto isto não evoluir em Portugal, se calhar até tínhamos grandes galas, grandes eventos, com grandes atletas a combater, mas acabam por não querer aceitar. E a partir desse momento em que deixaram-nos aceitar, porque o nome começa a pesar, começámos só a combater fora de Portugal. Internacionalmente. Sim, eu percebo o que estás a dizer, ou seja, preferem manter o título do que tentar disputá-lo e ser justo. Exato. Tu recordas-te qual é que foi o combate que tiveste assim mais dificuldades ultimamente? Sim, recordo-me bem que foi na Bélgica, que eu joguei também foi o combate da noite e foram 5 assaltos de 2 minutos em que eu no primeiro assalto foi a primeira vez que eu pensei que ia cair ao tapete. Mas conseguimos aguentar e conseguimos evoluir em todos os assaltos e sim, esse foi o combate mais difícil que eu já tive. Como é que se lida com esse momento em que te sentes que estás ali um bocadinho
se calhar grog, a cambalear e mesmo assim Sim, consegues-te completamente. manter. E uma coisa que eu não consigo mesmo explicar, eu acho que é mesmo a raça que nós vamos ganhando ao longo do tempo. Nem toda a gente consegue estar lá, nem toda a gente consegue aguentar isso. Acho que isso é mesmo algo que nós vamos ganhando e a vontade de querer sempre mais e não querer desistir ali, porque se calhar até podia desistir logo uns 30 segundos e ter dito, olha, não quero mais isto, vou desistir, mas não. Acho que isso nós queremos sempre continuar e querer sempre acabar até ao fim. Acho que é o que nos define também. Exato, ou seja, no início do combate podias dar logo por terminado, não quero sofrer mais, não é? Exato, Não quero sofrer não mais, quero. está a correr mal, entrei mal, se calhar vou parar por aqui. Sim. Mas não foi esse o E pensamento que tiveste. muito mais de conseguir revirar completamente o combate. E conseguiste dar a volta então? Conseguimos dar a volta, mas é outra vez a história de ela ganhou o meu primeiro assalto, ganhou o terceiro e eu supostamente São ficava 5. 3-2. São 5. Sim, ficava 3-2, mas deram-lhe a vitória. Tudo Lá bem. está, o combate principal da noite. Sim. Só o facto de subir ao ringue também já revela muita coragem. Lá está, se calhar, quem nunca fez esportes de combate, se calhar não tem essa noção. Mas aquela sensação antes de subir ao ringue, porque há sempre aquele nervosinho. Ficas sempre com um nervoso ou já não ficas? Sim, não, fico sempre. Acho que quando eu deixar de ter esse nervosismo não quero subir mais ao ringue. Até acaba por ser perigoso, não é? Porque é importante termos essa... O facto de estar mais atenta, mais concentrada, sim. E o facto de nós em profissional jogamos sem caneleiras e sem capacete. Só isso é uma coragem um pouco grande, porque pode acontecer algumas tragédias. Tíbia com tíbia é super horrível. É muito mau, sim, é muito mau. Portanto, sem caneleiras acaba por ser... o combate é muito mais pensado, muito mais pausado, muito mais interessante de se fazer. Sim, ou seja, há mais tática. Exato, mais sentido. tática, mais técnica, é muito mais engraçado de estar a jogar assim. Exato. Tu fazes várias disciplinas, não é? Quer dizer, agora já não. Agora só faço um K1. K1. Ou seja, explica um bocadinho lá para casa, para quem não acompanha os esportes de combate assim tão assiduamente, o que é o K1? Ok, nós temos várias modalidades, distinguimos duas formas. Lights, que é não se pode bater com potência, e Ou seja, em não ringue. pode haver KO? Não pode haver KO, mas pode haver toques em que se a pessoa ficar meio grog, pode haver contagem. Mas é toques leves, não pode haver mesmo potência. Não podes imprimir com Com força. potência, exato. E em cima do ringue que existem as potências, é a potência máxima. Depois dentro disso temos o low kick, que é podemos bater do joelho para cima, mas não podemos meter joelhadas. Enquanto que o K1 nós batemos o joelho para cima, mas podemos meter a joelhada e podemos agarrar. À cabeça também? Sim. E depois o full contact, que é só da anca para cima. Esse aí já é mais ali um bocado do pessoal do boxe que gosta de fazer, porque o estilo boxe, o pugilismo está ali vincado, sim. Permite. E a malta do taekwondo também, porque Sim, dá mais pontapés. mais altos, não é? Aqueles rotativos e tal. Exato. Porque lá está, levar um low kick... Às vezes aguentas, às vezes não. Exatamente, Se for bem no mesmo levas sítio um, certo. levas dois, levas três, já ficas ali a cambalear. E não é? já há muitos KOs assim, levar low kicks à perna. Sim, para quem não muita sabe, o gente. low kick é na coxa. Na coxa. Sim. Na coxa. E se for bem assento, parece que nunca mais consegue-se andar. Sim. Chamada paralítica. É paralítica. Não é? Exato. Ficamos ali meios a cambalear e assim, mas levar um com bem metido já se fica ali Já se mais ou sente. menos a cambalear. E agora recordas-te do combate em que tu subiste ao ringue e sentiste que fizeste a tua melhor prestação? Aquele combate em que seguiste o teu plano, juntamente com o teu treinador, Manuel Gomes, seguiste o teu plano e sentiste que correu mesmo bem e é isto que eu tenho que fazer sempre. Este último combate, sem dúvida. 7 de maio foi o combate em que eu tive melhor. Preparei-me ali mais, a parte de ser mais agressiva, e porque eu sou menos agressiva, sou uma pessoa muito mais pausada, muito mais de jogar muito mais nos contras, e desta vez fiz mais o contrário, que era o suposto, o que tínhamos treinado, e sim, e depois vê-se a evolução. Todos os combates sinto-me a evoluir e isso é o que realmente importa. Ou seja, o teu estilo de luta é mais, no boxe chama-se o pegador ou estilista, ou seja, estilista anda mais no contra, como estavas a dizer, mais a pontuar, ou seja, de um certo modo mais inteligente. Sim, O pegador vai mais para a luta, vai mais ao corpo a corpo. Sim, eu jogo muito mais em contra, jogo muito mais de forma inteligente. Gostas e mais eu gosto mais desse jogo. Gostas mais da tática, de prever, de Sim. analisar a postura da adversária. Exato, a posição como ela está, sim. Como é que tu olhas primeiramente para a tua adversária e como é que tu analisas? Como é que tu percebes
mais ou menos Primeira identificas? posição dos pés. Que ela, se chutar bem, ela tem uma posição menos tão pausada e depois depende das pernas é que ela usar mais. Se ela usar muito uma perna, ela vai estar com a perna contrária que bate, muito mais no chão. E vai-se percebendo. E a forma como mete os braços. Pois isso, a forma também como olha, que nós não conseguimos estar sempre a olhar para o mesmo ponto e vamos sempre alternando, tipo, eu vou bater ali e olha-se uma vez e já está a chutar. Isso depois vai-se apanhando com os combates e com diferentes adversários, começa-se a apanhar o tique. Ou seja, tu disseste a posição dos pés, que percebes se ela bate bem ou não. Como é que tu consegues ver isso? Por causa da forma como se posiciona, mais para a frente, mais para trás, a posição, se está mais lateral, se não, se gosta mais de jogar em linha, se está mais aberto com as pernas. Exatamente, exatamente. Tu tens algum ídolo ou alguma lutadora ou um lutador que gostes particularmente? Não tenho vários atletas que gosto de seguir. Em Portugal temos muito bons lutadores, lá fora também, mas não tenho assim um que diga tipo, que me deram um dia chegar e ser como eu, não tenho. Mas gosto de todos, alguns tiro um bocadinho, cada um, uma pequenina coisa que me identifico mais. Eu agora ia-te pedir um nome, ou dois. Pá, lá fora, em parte feminina, a Pretty Killer, que é a Iman, que está a levar o nome do Muay Thai em específico mais longe, e principalmente ela ser mulher e estar cada vez mais a levar o nome, a parte feminina mais longe e a verem que se calhar investir em combates femininos também faz parte e ganha-se visualizações com isso. Tu agora tocaste num ponto que eu acho também importante, falaste na parte feminina. Tu achas que cada vez mais este desporto que está muito associado aos homens está a ganhar cada vez mais terreno e as mulheres estão a conquistar cada vez mais o seu espaço? Sim, sim, sem dúvida. Há uns anos atrás, se calhar num evento tinha 10 combates de homens e um combate de mulher. Hoje em dia, se calhar, está a 5-5 ou 6-4, em que 6 são de homens e 4 são de mulheres. Já temos muito pior, acho que agora estamos melhor. Ainda temos muito que alcançar, em termos de cachê, por exemplo. Se calhar os homens hoje em dia ainda ganham mais do que nós, mas acho que estamos a conseguir evoluir um bocadinho. Mas acho que também é importante que o nome de algumas atletas vai começando a surgir mais, vai-se procurar mais, as pessoas querem mais ver essas pessoas a combater e acaba por nos ajudar a nós, mulheres, a começar a ganhar mais terreno. E este tipo de entrevistas também para ajudar a divulgar também Sim, a modalidade e também as mulheres, a ajudar também ou seja, se calhar também há muitas mulheres que gostariam de experimentar e se calhar têm essa reticência, não é? Sim. O que é que tu dirias a alguém que está assim um bocadinho indeciso e que gostaria de ingressar? Eu acho que se quer experimentar uma coisa nova e completamente diferente, onde lá dentro não existe qualquer tipo de preconceito, que é kickboxing ou desportos de combate são, e para aliviar o stress, como toda a gente diz, acho que são dos melhores e é o desporto mais completo que existe. Portanto, é só coisas boas, não existe coisas mais nisto. Exatamente. E lá está, agora tocaste num ponto fundamental também, porque as pessoas agora cada vez mais procuram o bem-estar, a saúde, o bem-estar físico e mental também, que é muito importante, e o boxe e o kickboxing, o Muay Thai, ajuda muito nessa vertente. Sim, e acho que cada vez mais as pessoas têm tentado procurar o kickboxing, o Muay Thai boxe, também um bocado para aliviar o seu stress, e acho que cada vez mais temos visto e temos várias equipas, por exemplo em Lisboa, que têm tido muita aderência, Lisboa sendo um grande centro, e nota-se que estão a crescer, sim. Nesse sentido. E Sim. muitas mais mulheres do que era há uns anos atrás, sem dúvida. Sim, e agora também vemos algumas figuras públicas também a treinar. Exato. É aí que estavas a tocar, Sim. em Lisboa. Sendo que Lisboa tem as maiores figuras públicas, sim. Sim, se calhar temos ali uma outra equipa, o Cole Machine, assim, que tem tido Pedro Cole, tem tido várias figuras públicas a praticar. Isso para nós já é ótimo. Portanto, Sim, é mais divulgação. Estava aqui a pensar e realmente ele tem lá várias estrelas da televisão, várias mulheres. Tu, o que é que achas que é importante também para o futuro da modalidade mudar? Ou seja, ter mais visibilidade relativamente ao desporto, como por exemplo o futebol? Primeiro acho que tem que ter uma organização muito... Nossa federação tem que estar muito bem preparada para conseguir divulgar. O facto de conseguir apoiar os atletas de forma correta, o facto de conseguir com que a modalidade não tenha a parte má
divulgada para toda a gente. Acho que primeiro tinha que ser uma limpeza assim perfeita e que para nós conseguirmos evoluir um bocadinho mais. Depois é o governo em si também começar a repartir melhor a forma como vê os desportos, não só os nossos, mas muitos outros que estão na mesma situação que nós. Mas primeiramente tem que ser mesmo o kickboxing, nós cá em Portugal, cá dentro, temos que nos organizar melhor para conseguir evoluir. Se nós não estivermos bem organizados, se a base não estiver bem feita, sim, tudo que se construir depois não vale nada. Compreendo perfeitamente o que estás a dizer em relação à federação, ou seja, ser cada vez mais forte. Exato. Nesse sentido. E agora vamos falar um bocadinho da tua qualificação para os Jogos Mundiais, vão decorrer em julho nos Estados Unidos. Fala-nos um bocadinho sobre isso. Fomos classificados no Campeonato do Mundo em Itália, este ano em Veneza. Jesuolo, que aquilo não é bem Veneza. Primeiro, quando nós fomos para lá, eu não tinha objetivo nenhum, eu não tinha objetivo de ser qualificada, não tinha objetivo de trazer medalha, só tinha o objetivo de chegar lá, fazer o meu trabalho, conseguir acreditar na evolução que tenho tido ao longo destes anos e fazer só o meu trabalho. O meu trabalho foi bem feito, fiz 3 combates, ganhámos o primeiro contra a Irlanda, depois a Finlândia e depois perdemos na meia-final contra a Áustria. E somos 8 raparigas que fomos qualificadas, vários países, e sendo que é a primeira vez que uma atleta portuguesa está nos World Games em kickboxing, portanto, melhor seria impossível. Tu tens o objetivo agora, com o reconhecimento do Comitê Olímpico Internacional, tens o objetivo de chegar aos Jogos Olímpicos? Já me fizeram essa pergunta várias vezes e eu começo a pensar na idade. Tenho 24 anos, quando nós ainda fomos para os Jogos Olímpicos, 2028. Eu vou ter... Exato, acho que será mais. Nós não vamos entrar no de Paris, só podemos entrar no a seguir. Que é em 2028, não é? Sim, eu estou para aí 30 anos, mais ou menos a fazer as contas. Será um bocadinho puxado. Não se sabe, até lá muita coisa vai decorrer, mas há uma coisa que pesa, que a idade também não... Idade, sim, mas 30 anos ainda cada vez mais, 30 anos ainda estás perfeitamente em condições. Mas vou ter atletas muito mais rápidas do que eu, com 18, 20, a competir e... Já estás a pensar nesse patamar, estás a pensar assim muito à frente relativamente a isso, não é? Sim, quando as pessoas me fazem essa pergunta, a primeira coisa que me faz lembrar é mesmo isso. Porque eu neste momento já tenho 24 e já sinto a diferença, que as atletas começam ali de 20 anos já são muito mais rápidas. Agora imagino quando eu tiver muito mais do que isto. Agora o primeiro objetivo é os World Games e depois vê-se. Mas o World Games, para quem não sabe, o que é? Explica lá para casa. Ok, para nós começou-se os Jogos Olímpicos porque nós não estávamos inseridos no Comitê Olímpico. Exato, é os nossos Jogos Olímpicos basicamente. São os esportes não reconhecidos ainda, que ainda não estão nos Jogos Olímpicos. Ainda não estão, exato. Mas são reconhecidos pelo Comitê. Sim. Neste momento. Assim, uma coisa híbrida, não é? Exato, meio híbrido. Fala-nos um bocadinho da conquista do Campeonato do Mundo em Veneza. Foi, por acaso, estão-me sempre a perguntar porque é que eu não fui com a mentalidade de querer chegar lá e trazer o ouro. Acho que isso aí vai-me causar uma pressão imensa. Eu chegar lá e ter que não desiludir ninguém e ter que chegar lá e ter que dar-se o 300%. E acho que quando eu acreditei em mim e disse não, eu confio no que estou a fazer e vou chegar lá e é o que tiver que ser. Não tenho o peso de trazer medalha ou não. Por acaso trouxemos o bronze e estávamos muito perto de chegar à final, mas não aconteceu. Haverá mais próximas oportunidades. Mas trouxeste o bronze. Trouxemos o bronze. Trouxeste o bronze. Só isso já é uma vitória. Sim. Trazer uma medalha nestes campeonatos. Nós em Portugal fomos 3 medalhados e levámos 10 atletas. 10. Muito bem. Qual é que é o teu maior sonho ou a grande meta que pretendes atingir com o kickboxing? Eu espero que isto não acabe rápido, primeiro. Portanto, que tenha, ainda piso muitos grandes palcos, que conquiste muito mais do que conquistei até agora em termos profissionais. Representar a seleção é sempre um orgulho, mas não é a minha prioridade neste momento, sendo que nós gastamos muito mais dinheiro a representar a seleção do que propriamente a combater profissionalmente e isto vai chegar a um ponto em que vai começar a pesar e neste momento estou mais focada à parte profissional e à parte
de querer pisar grandes palcos, conquistar grandes títulos e será sempre o nosso foco. Ou seja, isso é uma parte também importante daquilo que estás a dizer relativamente. Era isso que estavas a dizer em relação à Federação, não é? Mais ajudas para que vocês conseguirem ter mais capacidades para conseguirem representar ao mais alto nível. E, se calhar até podíamos ter levado mais do que 10 atletas, mas nem toda a gente consegue patrocínios, nem toda a gente consegue ter possibilidades de representar a seleção. Nós, a representar a seleção neste campeonato do mundo em Josué, nós gastámos 1.200 euros do nosso bolso. Ou seja, isto pesa. Tu própria tens que arranjar patrocinadores para te ajudarem, para te auxiliarem nesse sentido. E que às vezes nem não chega só dinheiro aos patrocinadores, porque nem toda a gente consegue, nem quer apoiar. Sim. E, por exemplo, este último campeonato, a desculpa era quase sempre do Covid, aí tivemos o Covid e tivemos muito menos apoios do que tivemos nos outros anos. Lá está, isso é fundamental, lá está. Para a nossa evolução, sim, claro. E tentares competir com alguém que tem essa facilidade de acesso a esse... Sim, e sendo um campeonato do mundo em que só estão lá os melhores dos melhores, em que têm condições de treino muito melhores do que nós temos, em que têm muitas possibilidades, por exemplo, de ir para a Tailândia treinar, que é quase os centros principais do kickboxing e Muay Thai. E eu falo por mim, eu nunca fui à Tailândia e não estou a ver ir à Tailândia tão cedo. Se não temos possibilidades, não vamos conseguir. Eu conheço pessoas que fazem campos de treino durante 3 meses para estes campeonatos. Nós fazemos em casa. Fazemos aqui, não é? Que nem às vezes nem estágios temos, se calhar com outras pessoas para conseguir, outras pessoas que já passaram por estes pontos para nós conseguirmos evoluir. Às vezes estamos um bocadinho sozinhos, sendo que estamos a representar Portugal, mas estamos sozinhos basicamente. Sim. E se eu não tivesse câmaras, se eu não tivesse a Câmara Famalicão, a freguesia de Mugeiros, muito difícil. Isso que tu falaste também é importante, ou seja, os estágios com os atletas portugueses já foram assim, esses sítios. Também seria algo que, para começar, seria benéfico. Sim, seria sendo essencial. Que quer cá em Portugal, seria organizar estágios para o pessoal da seleção se juntar e partilhar conhecimento. Seria ótimo. Ou seja, era um pequeno passo, mas na realidade seria grande. Exato, seria um para grande nós passo. era grande. Porque nós só treinámos com o nosso pessoal do nosso clube, só estamos sempre a ver as mesmas pessoas, sempre a mesma forma de combater. Acabámos por não evoluir e estagnar um bocadinho. Se tivéssemos várias pessoas com diferentes maneiras de combater, era mais formas tínhamos que arranjar muitas mais maneiras de saber sair, muitas mais maneiras para saber contra-atacar. Sim, ou seja, melhoravas o teu jogo, a tua leitura e o teu jogo, não é? O teu jogo, essencialmente. Estamos quase a chegar ao fim da nossa entrevista. Passou rápido. Super rápido. Passou super rápido. E agora, essencialmente, eu queria que deixasse uma mensagem para todas as atletas que veem em ti, porque já há muita gente que vê em ti, principalmente o setor feminino, vê em ti uma bandeira nos esportes de combate. E eu queria um bocadinho que deixasse uma mensagem de esperança para essas pessoas também que queriam atingir um patamar e que poderão atingir no futuro, porque estás a abrir muitas portas. Exato. É isso que eu penso todos os dias. Quando eu às vezes estou um bocado mais desmotivada, estamos a dar mais um passo para que as pessoas venham atrás, que vão vir atrás de nós, tenham mais possibilidades do que nós tivemos até agora. Aquilo que eu posso mais transmitir é nunca desistir. Se temos um sonho, se temos um foco, é lutar todos os dias por ele. Custa às vezes, mas depois no fim vai recompensar sempre. Sempre. E achas que tu prevês que, por exemplo, daqui a 4 anos, achas que vai haver mais mulheres nos esportes de combate? Acredito que sim. Acredito que daqui a 4 anos vamos estar muito melhor do que estamos agora. E o kickboxing, o Muay Thai box vão estar muito melhores. Se calhar até vamos ter muitas mais ajudas do que temos agora. Porque cada vez mais estamos a participar em competições muito mais importantes. Estamos a ser muito mais respeitados lá fora. E isso ajuda-nos. Já estamos a ter os primeiros portugueses também no UFC. Exatamente. A Bellator, Pedro Carvalho. Sim. O André Fialho no UFC. Sim. Estamos cada vez mais a evoluir nesse sentido. Mas o nome de Portugal está cada vez mais em eventos importantes, está cada vez mais a evoluir. Temos atletas nos World Games, tanto agora no kickboxing como no Muay Thai também temos mais 10 atletas, portanto... Creio que é o Rui Botelho. O Rui Botelho e o Diogo Calado. Exatamente. E comigo vai o Tiago Santos, no kickboxing. No kickboxing. Tu achas que... Gostarias também de ter uma experiência dessas, por exemplo, no UFC? Ou não pensas nisso? Não, no UFC estou ligado à parte da MMA, não. Mas gostava imenso de participar no One Championship, que é o Rui Botelho está lá, está a representar-nos lá.
e se calhar era tipo o mais alto que eu gostava de alcançar. Era assim um evento bastante grande. Do One. Explica-nos um bocadinho a diferença do UFC para o One, para as pessoas que estão lá em casa e não sabem, porque há muita gente que não sabe. Yeah. E se calhar é importante também darmos essa A parte do vertente MMA didática. é todas as lutas. Tipo, pode-se levar para o chão, pode-se ficar de pé, pode-se agarrar, pode-se fazer chaves. Nós no kickboxing ou Muay Thai, que é o One Championship, não temos essa parte. Ou seja, não se luta no chão. Exato, não podemos usar o chão. Tudo é tipo strike. Tudo Exatamente, de pé. strike. Gostei do termo técnico, strike. Tudo de pé e pronto, é isso. Ou seja, tu achas que seria possível, ou seja, vês alguém, por exemplo, que treina contigo, mais jovem, certamente tens atletas mais jovens a treinar contigo, tu vês alguém que poderá ter esse futuro a atingir esse patamar? Ou que tu já combateste, ou que vês a combater? Sim, isso sim. O que eu tenho dito, é muito difícil nós chegarmos ao topo, principalmente quando nós já a meio estamos a desistir. E tenho visto muita gente que até tem qualidades, mas que vai desistindo, vai pondo outras prioridades à frente. Nós passamos os melhores, há prioridades que não podem falhar. E se querem mesmo ser os melhores, têm que levar isso um bocadinho a sério. O que é que achas que o partido não pode falhar mesmo? Primeiro o foco e o treino. Isso, do meu dia todo, é o meu principal. A seguir a alimentação, não posso falhar. E horas de dormir, não posso falhar. O descanso. A partir do momento em que isso são coisas importantes e a partir do momento em que as pessoas vão desvalorizando, não se vai longe. Exatamente, a partir do momento que perdes esse... Tu sentes também que é naquela fase em que tu vais entrar no mercado de trabalho, se calhar há pouco falaste disso, pensaste nos Jogos Olímpicos, se calhar estavas a ser mais cautelosa. Sentes que quando fazes a entrada no mercado de trabalho, deixas de estudar, o mercado de trabalho é mais exigente e não te permite ter mais tempo para os esportes de combate? Por acaso agora tenho pensado um bocado o que é que vou fazer a seguir. Uma vez que quando nós entramos no mercado de trabalho, nós temos um horário para cumprir e poucas empresas veem atletas de alto rendimento, ajudam-nos. Por exemplo, se eu for a uma competição, por exemplo, quando eu fui à Inglaterra, eu desde quinta até domingo, tive quinta para ir viajar, domingo para voltar. Eu não sei em qual empresa é que me consegue dar estes 2 dias para ir fazer o que eu quero, isto é, lutar lá fora. Portanto, isso é uma coisa que me está a pesar neste momento. Não sei muito bem o que é que vou fazer a seguir. Se vou continuar a estudar, se vou trabalhar. Isto ainda está aqui na balança um bocado a influenciar. Ainda estás a medir, não é? Se houvesse ajudas de empresas em que respeitassem essa parte, claro que era ótimo. Que lá fora isso acontece. Nos Estados Unidos vemos muito isso. As empresas até privilegiam quem é atleta de alta competição, porque sabe que tem muita disciplina, tem muito foco. E vai ser benéfico para o seu trabalho, para integrar o valor. A Áustria está a fazer isso. A Áustria cria planos para atletas de alto rendimento. A rapariga que eu perdi, a minha adversária que eu perdi no Mundial, ela tem esse programa. Ela está a estudar, está a trabalhar e está a treinar. Tudo isso, como é que isso é possível? Tu aqui, trazendo para a realidade portuguesa, não consegues imaginar sequer isso acontecer. Não consigo imaginar isso acontecer. Tinha que ser uma empresa muito flexível. Pois é o que eu digo, o governo aqui também deve entrar no facto de tem que haver apoio nesse sentido. Se somos atletas de alto rendimento, temos de ter ajuda nesse sentido. Se vamos competir, se nós tivermos um trabalho e somos atletas, são 2 vidas completamente opostas. É muito difícil, é isso que eu tenho medo de entrar no mercado de trabalho e não conseguir conciliar. Porque lá está, era a altura perfeita para seres profissional. Exato. Para seres profissional na luta e não. E é esse clique, sentes que é esse clique que falta aqui em Portugal para também atingirmos um novo patamar, aquilo que todos nós ambicionamos para ter atletas. Muita gente desiste ao entrar na universidade, muita gente desiste ao entrar no mercado de trabalho porque não conseguem conciliar. Se nós aqui tivéssemos em Portugal uma ajuda no facto, se as pessoas quiserem continuar a ter um emprego e quiserem continuar a ter uma carreira, tanto em engenharias, tanto em saúde, Portugal devia ajudar nesse sentido. De haver aqui um apoio, um programa que conseguisse os atletas de alto rendimento terem essa oportunidade. Eu não sei como é que é fazer 8 horas por dia, de segunda a sexta-feira, sabendo que vou combater no sábado, como é que eu vou viajar, como é que... Sim, e depois também tens o rigor da tua profissão, porque também exige estejas intelectualmente lista no sentido em que tens que estar focada, tens que estar no teu trabalho.
Isso também vai influenciar o teu rendimento depois desportivamente. Sim, exato. E já agora já penso nisso, eu tenho apoio do psicólogo desportivo, que é o Albino Almeida, e nós, antes dos combates, temos certos dias em que eu só me foco no kickboxing, é treinar, dormir, comer e pouco mais. Porque o foco tem que ser mesmo, agora para o Campeonato do Mundo foi assim, o foco era só o Campeonato do Mundo, tive que deixar muitas coisas de lado para conseguir chegar lá e ter o rendimento que queria. E a tua vida social, como é que fica aqui no meio? Pá, eu tenho os meus amigos do mundo, isso é certo. São as pessoas que conseguem compreender o facto de os jantares, se calhar, não serem às horas que eles querem, as saídas não serem quando eles querem. Portanto, tenho amigos muito fixes e principalmente amigos, por exemplo, do meu curso, que me ajudam imenso na universidade quando eu estou mais atrapalhada. Portanto, Temos de apontamentos. exato. Muitas vezes quando eu falto às aulas, eles estão lá para depois me explicar toda a matéria. Portanto, eu valorizo muito isso e eles sabem disso, que todos os dias, se não fossem eles, se calhar nem estava aqui. Sim, todas essas ajudas, pequenas Exato. ajudas fazem a diferença depois no final, não é? Sim, porque nada é fácil, não é? Se fosse tudo Constróis. muito fácil. Exato. Se eu não tivesse cada pessoa que tenho ao meu lado neste momento, se calhar não estava aqui. Ou seja, estás numa fase decisiva, e mesmo para quem está em casa e quiser-te apoiar, não é? A atingir um novo patamar, ou seja, estás naquela fase decisiva em que te poderias tornar profissional, ou então o sonho acaba por ficar assim um bocado tremido. Exato. Sentes um bocadinho isso a acontecer também? Sim, tem um bocadinho isso a acontecer. Sim, sem De dúvida. valor já provaste mais do que uma vez que tens valor para chegar a patamares superiores. Falta esse clique agora também, esses apoios nesse sentido. Exato, eu nunca pensei nisso até agora, não é? Só que o facto de ter que entregar a tese em outubro já começo a pensar, e depois o que é que eu vou fazer? Sendo que às vezes, por acaso pensei nisso agora aqui em Inglaterra, foi, se eu não tivesse esta flexibilidade, provavelmente não ia conseguir estar aqui. Porque, pois tem tudo, nós temos uma categoria para fazer, temos aquele peso certo, temos que dar, às vezes passamos um dia inteiro sem comer e sem beber, isso influencia imenso depois o nosso rendimento durante o dia. Então, se eu estiver aqui a trabalhar e estou desidratada, não sei como é que vai correr. Exatamente, a tua vida cotidiana, porque a primeira batalha é com a balança. É o peso. É a batalha mais difícil de se fazer. É o Para ti, peso. para ti também é o mais difícil nesse sentido? Sim. Sim. O combate, eu gosto imenso de combater. E é o que toda a gente diz que é o brilho nos olhos sempre que me dizem vamos combater. Eu fico tipo, top, bora, quero isto. Mas existe aquela caminhada até chegar ao ringue. Sim, é a caminhada mais difícil, é chegar até ao ringue. Quando eu pisar o ringue, está tudo tranquilo. Muito bem. Queres deixar alguma mensagem para quem te apoiou até agora, o teu treinador, os teus amigos, a tua família. equipa, a tua família, importantíssima também neste percurso, também certamente te ajuda imenso para conseguires também conciliar tudo isto, porque não é fácil. Já toda a gente percebeu que não é fácil, mas também tens muito mérito e muito valor nesse sentido também por causa disso. Sim, eles sabem. Todos os dias, todas as competições que eu vou, a primeira coisa que eu faço é agradecer a cada um deles. Se não fossem eles, eu tenho 100% de certeza que eu não conseguia estar aqui com todos os títulos que já conquistei, com o foco, com a motivação que tenho todos os dias. Eles sabem. Os meus amigos, a minha família, o meu pessoal da equipa. O Manel é o fundamental, é a pessoa que mais perde tempo comigo, portanto. Sim, os colegas de treino também acabam por ajudar imenso no teu percurso. Mas às vezes o Manel consegue perder férias, perder fim de semana para estar sempre lá. Perder o aniversário, o Manel já foi comigo quando fez anos, portanto, consegue perder isso tudo para estar lá. Isso valorizo imenso. Faz a Claro. diferença. Sofia, espero que tenhas gostado desta pequena entrevista aqui no Atleta Canal. O nosso objetivo é ajudar a divulgar cada vez mais os grandes feitos dos nossos atletas aqui da região, e tu sem dúvida que és uma bandeira nos desportos de combate, e esperemos ver-te cá depois no regresso dos Jogos Mundiais com uma excelente prestação. Temos a certeza que vais conseguir fazer uma excelente prestação. Sem pressão, só o facto de estar é muito bom. Exato. Mas eu acredito que vais fazer um brilharete. Obrigada. Por isso agradecemos a todos aí em casa que estão a ver esta grande entrevista com Sofia Oliveira, do Desportivo de Guimarães, e que tenhas sorte nos Jogos Mundiais. Não precisas de sorte, já estás a treinar para isso. Por isso Exato, vais acho que a conseguir. sorte é o mínimo. A sorte de teres saudades. Exato. Por isso, se quiserem ver mais conteúdos como este, subscrevam o nosso canal no YouTube e sigam-nos nas nossas redes sociais. Obrigado e até breve.